prazer estar aqui, rever os irmãos, compartilhar a palavra de Deus e agradecer à amada igreja que tem nos ajudado lá no Ferrazópolis. Hoje nós estamos lá bem felizes em servir o Senhor. A cooperação que os irmãos têm dado para nós tem sido uma bênção lá. E nós temos já 4 pessoas que estão estudando para passar pelas águas do batismo. Então, para uma igreja pequena, 4 almas já é uma bênção, já é uma alegria muito grande. Hoje, às 17h30, eu vou lá passar os estudos para os candidatos a batismo e logo em seguida nós estaremos aqui, que o estudo lá termina às 6h30 e é rápido, nós chegamos aqui. E nesta manhã, nós vamos falar a respeito de 4 segredos para a vitória que nós podemos observar na vida do servo de Deus no passado, muito abençoado, que foi Davi. Eu creio que no dia 31 de dezembro, muitos puderam dar o seu testemunho imenso de lutas, de provas, mas também de vitórias que Deus tem concedido na vida de cada um de nós. Nós, como servos de Deus, nós temos observado que o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. E nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 17, de versículo 50, apenas para nós observarmos esses 4 segredos de vitória na vida de Davi, que foi um servo de Deus vitorioso. 1 Samuel 17 e apenas o versículo de número 50. Vamos encontrar. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 17, verso 50. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Até aqui que o Senhor possa abençoar os nossos corações. Davi nesse momento ele ainda era bem jovem, ele não era um guerreiro ainda experimentado, ele era bem novo, e aí ele venceu uma grande batalha, o gigante filisteu, chamado Golias. E esta vitória na vida de Davi, ela foi real, quando nós vemos a história de Davi nesse livro de 1 Samuel, devido a 4 segredos que Davi mostra para nós através desse texto. E os segredos de Davi podem ser usados em nossa vida também. Nós podemos usar esses segredos de Davi para sermos vitoriosos, porque nós podemos usar na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa igreja local, em resolver os nossos problemas, em todos os momentos da nossa vida, em nosso serviço, em tudo que nós fizermos. Nós podemos usar esses 4 segredos da vida de Davi para sermos bem-sucedidos em todas as áreas. O texto mostra que na vida de cada um de nós, como na vida de Davi, Deus é todo-poderoso, o Senhor nosso Deus, Ele é todo suficiente, Ele é soberano, e Deus, mesmo cheio de atributos, Deus mesmo cheio de todo o poder, Ele cuida de cada um de nós, como se fôssemos um único filho e a única filha. Deus está cuidando de cada um de nós, Deus está nos ajudando a passar pelas lutas, assim como Deus cuidou de Davi. Uma coisa que você pode ter certeza é que Deus se importa com você, Deus ele se preocupa com você, Ele tem o interesse pela sua pessoa, pelos seus sentimentos, pelas suas provas, pelas suas lutas, e quer que você seja de fato vitorioso. Ele cuida de nós e nos faz vitoriosos. O apóstolo Paulo disse: eu sou mais que vencedor através de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre Davi sabia disso, porque Davi é um dos personagens mais admirados, mais conhecidos que nós vemos na palavra de Deus. Eu creio que Davi é um homem que teve uma grande história em sua vida, história de vitórias, história de lutas, história de comunhão com Deus, de conhecimento de Deus, de perdas, de provas, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus, talvez um dos personagens mais estudados da Bíblia. Quantos de nós já não ouvimos histórias sobre Davi? Desde a classe de crianças nós ouvimos as histórias de Davi, meditamos nos seus salmos, que foram inspirados por Deus e somos abençoados pela vida desse servo de Deus que é Davi. Ele nos ensina e nos inspira a confiar no Senhor e adorar o Senhor. Davi teve grandes virtudes e grandes qualidades, mas Davi também teve alguns fracassos que a Bíblia relata
com detalhes, com uma riqueza profunda de detalhes, para que nós não venhamos a cair nesses erros, mas evitar esses erros. Por isso que Davi é um exemplo para nós, e que nós precisamos entender o que fez Davi ser vitorioso. O que faz Davi ser vitorioso, ser um vencedor, é que Deus quer usar a vida de Davi e a vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você para glorificar o nome do Senhor, para ser uma pessoa que vai trazer uma palavra para alguém, para ser uma bênção para a igreja, para o reino, para a vida das pessoas, para a sua família, para os seus amigos. Deus quer usar você, assim como Deus usou Davi. Por isso que Davi é um homem vitorioso, teve várias vitórias. Não foi só Golias que Davi venceu, Davi venceu várias batalhas. Quando nós lemos a história de Davi, Davi não perdeu nenhuma guerra. Quando nós lemos no livro de 1 Samuel, no livro de 2 Samuel, quando lemos a história de Davi, Davi não perdeu nenhuma batalha. A única vez que Davi evitou lutar foi com Saul, porque Saul era ungido do Senhor, e Davi falou: longe de mim colocar as mãos no ungido do Senhor. E Davi se afastou ali para não prejudicar, mas Davi foi vitorioso. E as vitórias de Davi, elas não estavam baseadas em suas armas, mas as vitórias de Davi estavam em seu interior, agradar a Deus. As vitórias de Davi estavam em agradar ao Senhor, no seu coração. Todo o tempo Davi viveu a bênção de Deus em sua vida. Quando ele foi salmista, foi abençoado. Quando foi rei, foi um rei abençoado. Quando foi general da guerra, foi um general abençoado. Davi, em todos os momentos, ele foi temente a Deus e dependia do Senhor. E o texto que nós lemos relata que Davi venceu o gigante Golias sem usar uma espada, sem usar um escudo, sem usar uma lança. Davi venceu o gigante Golias porque ele tinha uma postura. Ele lutava em nome do Senhor. Como é bom quando nós temos esse privilégio de levar uma vida dependendo do Senhor, buscando o Senhor, na presença do Senhor. Assim como Enoque, nós possamos andar com Deus num mundo não diferente daquela época, no mundo hoje que nós vivemos as mesmas circunstâncias que Enoque vivia, um mundo corrompido, um mundo contrário à vontade e à palavra de Deus, e nós possamos andar com o Senhor e buscar obedecer a Deus. O primeiro segredo da vitória de Davi era que o seu coração pertencia ao Senhor. O seu coração pertencia ao Senhor. E nós vamos observar que quando o profeta Samuel vai até a casa de Davi, que estava lá o pai dele, Jessé, e seus irmãos, e ali o profeta Samuel vai enviado por Deus para ungir um novo rei em Israel. E aí nós observamos que o primeiro filho de Jessé, que ele olhou, foi para Abinadab, um homem forte, estrategista, um homem musculoso, e ali ele falou assim no seu coração: eu achei o rei de Israel. Essa lição que Deus me passou foi fácil, mas aí quando ele chega lá, Deus fala para ele: Samuel, não olhe para o exterior, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Eu quero um homem segundo o meu coração para ser rei de Israel. E aí Samuel vai e unge Davi rei de Israel, porque o seu coração já pertencia ao Senhor. Quando nós entregamos nosso coração ao Senhor, uma coisa interessante acontece: nós já somos vitoriosos. Por que isso? Existe um cântico que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E quando nós falamos sobre Davi, Davi serviu a Deus de todo o coração, teve seu coração na presença de Deus. E muitas são as pessoas que hoje têm o coração na obra do Senhor, e nós somos abençoados. Quantas pessoas têm sido usadas por Deus para abençoar a igreja, para abençoar cada um de nós, abençoar a nossa vida, ouvir, no falar, no estar ao lado que nós precisamos, num momento difícil, e também compartilhando as bênçãos de Deus. Como é bom quando as pessoas têm um coração na obra do Senhor. Davi, durante toda a sua vida, teve um coração na obra do Senhor. E um dia, Davi, já sendo rei, já sendo poderoso, sendo muito rico, Davi tinha um coração na obra de Deus, na vontade de Deus, e Davi falou: vamos fazer um templo para o Senhor, um templo lindo, um templo maravilhoso, para nós podermos cultuar a Deus. Mas Deus disse para Davi: quem vai fazer esse templo vai ser o seu filho Salomão. O rei Salomão construiu o que era um desejo do coração de Davi, um lindo templo. E Davi, quando estava no fim de sua vida, ele perto de morrer, ele chama seu filho
Salomão e dá uns conselhos para Salomão sobre o coração. E lá no fim da vida, Davi diz, em 1 Crônicas 28, verso 9: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro, de todo o teu coração e de alma voluntária, que o Senhor esquadrinha os pensamentos e penetra todos os desígnios do nosso coração. Como é interessante, Davi diz para Salomão: se o buscares, ele, Deus, se deixará encontrar com você. Como é bom buscar a Deus de todo o coração. Por que isso, irmãos? Porque Davi queria ter sucessores que tivessem o coração na obra de Deus. Porque o que move as mãos, o que move-nos a trabalhar para o Senhor é o nosso coração. Estar agradecido a Deus, nosso coração estar na presença de Deus. Aí nós vamos servir ao Senhor, nós vamos, de fato, vestir a camisa e buscar servir e trabalhar para Deus. Por isso, trabalhar para o Senhor em sua igreja local, no templo, onde quer que você esteja, vem dentro do seu coração. E o nosso desafio é fazer mais por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É servir o Senhor com alegria de todo o nosso coração. O segredo da vitória de Davi está no coração sincero, na presença do Senhor. E o que é interessante, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10 e 9 sobre o coração, que o coração faz parte até da nossa salvação. A palavra de Deus diz que com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O coração influencia já no primeiro momento, que é na nossa salvação, e também no nosso serviço a Deus. E é uma versão que diz, quando cita o coração, que se nós confessarmos com os próprios lábios que Jesus é o nosso Senhor, crendo que no fundo do nosso coração que Deus levantou dentre os mortos, nós somos salvos. Isso é confiar no Senhor de todo o teu coração. Primeiro segredo para a nossa vitória: se nós queremos ter vitória na nossa vida, na área espiritual, na área material, na área emocional, todas as áreas da nossa vida, nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, que Deus vai dar a vitória. Segundo lugar, irmão, o segundo segredo para a vitória de Davi era buscar a face de Deus em oração. Davi nos ensina isso, porque o Senhor disse ao seu profeta no passado, chamado Jeremias, Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscamos o Senhor, a vitória vem. Por quê? Porque Davi é um homem que buscava a face do Senhor. Homens e mulheres que buscam a face do Senhor, são homens e mulheres de oração, são pessoas que de fato conhecem o segredo da vitória. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que ele é um homem de oração. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, Davi adora a Deus, agradece a Deus por tudo que Deus tem feito, pela sua grandeza, pelo seu suprimento, por Deus ter dado e suprido mais do que Davi precisava. Todas as coisas o Senhor tem dado para Davi. Por isso, se nós queremos a vitória, temos que buscar a face do Senhor e orar. Nós precisamos orar, não somente até Deus nos ouvir, mas até que nós possamos ouvir a voz de Deus pela sua palavra, através das mensagens, através da leitura bíblica, que nós ouvimos Deus falar, que está cuidando de cada um de nós, que está nos ajudando a continuar através da sua palavra. Davi pegava a sua harpa e salmodiava ao Senhor, e Davi fazia algo maravilhoso. As suas orações, elas eram musicadas, elas eram cantadas, e os irmãos que são músicos sabem como é bom quando você ora, talvez com o seu instrumento, adorando a Deus, louvando a Deus, você no seu quarto em particular, orando ao Senhor e salmodiando a Deus. E como é bom isso! Quem ora resolve seus problemas de forma diferente, quem ora sai da crise de uma forma diferente. Quem ora ao Senhor conhece a vitória com mais frequência e passa a prova com mais ânimo, que o Senhor está ajudando, está do lado, está confortando, porque as lutas vêm, mas na presença do Senhor é mais fácil de suportar, de superar e de enfrentar. E eu fico imaginando quantas vezes nós falamos com o Pai. Nós passamos há algum tempo, no mês passado, pelo Natal, e o mundo inteiro lembrou do Senhor Jesus. De uma forma diferente, talvez, do que era para ser lembrado. Mas o mundo lembrou do nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. E eu fico imaginando, será que o Senhor fica feliz de você lembrar dele só no dia 25 de dezembro? Só uma vez por ano? E nós precisamos falar com Deus. Quantas vezes por ano?
quantas vezes por mês, quantas vezes por dia, ou quantas vezes por hora. Tem um homem de oração chamado George Whitefield, ele deixou escrito no seu livro que ele não passou durante a vida inteira dele mais do que 15 minutos sem falar com o Pai. Imaginando que vida de oração, orando em pensamento, orando às vezes de joelhos, orando em pé, orando sentado, orando deitado, orando talvez no seu cavalo, que na época não tinha carro, orando no seu transporte. Como é bom que nós passamos tempo em oração. Por isso, irmãos, banco sem oração reflete em cultos sem poder, que nós possamos orar, que nós possamos de fato fazer como Davi. Vamos buscar a face do Senhor, vamos buscar de fato a presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus é o melhor para nós. E o terceiro segredo da vitória de Davi, que fez Davi ser vitorioso, vencedor, era não confiar em si mesmo. Davi não confiava em si mesmo, Davi confiava no Senhor, confiava em Deus. O segredo é não confiar em si mesmo, mas confiar no Senhor. Por que isso, irmãos? No Salmo 33, 16 e 17, o salmista diz uma coisa interessante: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. E o salmista diz mais: a cavalo não pode livrar, a espada não pode livrar, mas nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. É Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Não é hoje os recursos que nós temos, não é hoje talvez a segurança, não é hoje muitas vezes a blindagem, não é hoje a câmera que tem protegido cada um de nós. É o Senhor. Tem cuidado, tem guardado a nossa saída, tem guardado a nossa chegada, tem nos abençoado. O segredo da vitória de Davi estava em confiar no Senhor. Ele diz isso quando foi lutar com o gigante Golias. Ele chega para esse grande filisteu e diz: eu vou lutar com você confiando no Senhor, Deus de Israel. Em 1 Samuel 17, verso 37, diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Irmãos, eu fico imaginando um leão como deve ser feroz, um bicho grande, um urso, como deve ser difícil. Às vezes nós estamos andando na rua e um cachorro vai atrás da gente. A primeira coisa que vem na minha mente é gritar: mãe, minha mãe já faleceu, já faz tanto tempo, mas eu já corro com o cachorro com medo tremendo. Se for grande, pior ainda. Se for pequeno, já assusta, né? Mas quando nós imaginamos Davi, um jovem que ainda talvez não tinha começado as suas estratégias de guerra, não era ainda um homem experiente, mas ele enfrentou um urso, enfrentou um leão. E Deus estava com ele ali ajudando, porque a força de Davi veio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele vinha, dava poder para a pessoa e depois ele se retirava da pessoa. Ele vinha para as missões que Deus queria que seus servos, profetas e os homens de Deus fizessem. E aí Davi, no poder do Senhor, ele venceu não somente um urso, nem somente um leão, mas também esse gigante filisteu. E aí nós observamos que Davi foi vitorioso porque confiava no Senhor. E lá também, em 1 Samuel 17, verso 45, diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Por isso Davi foi vitorioso, ele não confiava em si mesmo. Mas, irmão, irmã, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é o tamanho do seu problema. Principalmente você que está passando por uma prova, enfrentando uma luta hoje. Eu não sei se é do tamanho de um leão, do tamanho de um urso, ou do tamanho de um gigante filisteu. Mas o que nós sabemos pela palavra de Deus é que você pode confiar no Senhor, que o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te dar vitória. Você passar dessa prova, passar dessa luta, por maior que seja o problema, o Senhor vai estar te ajudando, te auxiliando a você conseguir vencer qualquer luta. Confie no Senhor e assim como Davi, você verá a vitória. Não é fácil que nós enfrentamos o problema. Só quem passa pela prova sabe. Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, porque Deus está comigo. E às vezes nós não imaginamos o tamanho do vale da sombra da morte, o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade que nós enfrentamos, que Davi enfrentou, o que você está enfrentando.
mas o Senhor pode dar vitória quando nós fazemos como Davi, confiamos no Senhor. O poder vem do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que era com Davi e dava grandes vitórias. O agir é de Deus, o poder é de Deus. Deus é quem dá a vitória. O que Davi tinha em suas mãos? Era uma pedra, uma funda, e dessas 5 pedrinhas que ele estava, ele usou uma pedrinha só. E aí nós observamos que qualquer coisa que tivermos em nossas mãos, por mais pequeno que seja, pode ser usado por Deus, basta confiar no Senhor. Por menor que seja, o Senhor quer transformar em um instrumento de vitória que Deus pode usar. Fica observando o que nós temos hoje, irmãos. Nós temos dons que Deus nos deu e nós devemos colocar nas mãos de Deus para Deus nos ajudar a sermos vitoriosos. Nós temos pessoas que têm bastante talento. Esses talentos podem ser naturais ou podem ser dados por Deus. Deus pode usar esses talentos que nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós temos bastante habilidades. Uns têm habilidades em uma área, outros têm habilidades em outra área. E Deus quer usar essas habilidades para servirmos ao Senhor e sermos vitoriosos. Deus pode usar sua sabedoria, seus recursos. Basta você confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, a vitória é certa. Confie no Senhor, que a vitória é certa. Confie nas mãos de Deus aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. O que o Senhor colocou nas suas mãos, coloque nas mãos de Deus e Deus vai usar para ser vitorioso. E em quarto e último lugar, o segredo da vitória de Davi é que ele zelava pela reputação de Deus. Ele tinha algo que ele defendia no seu coração, que era o nome do Senhor. Lá na carta de 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos pessoas que são zelosas pela casa do Senhor, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. E essas pessoas são vocês, são a igreja do Senhor, que zelam da boa reputação pelo nome do Evangelho, pelo nome do Senhor, e tem levado o nome do Senhor avante para o maior glorificado do Senhor. E Davi, ele era um exemplo para nós, porque ele defendia o nome do Senhor, ele honrava o nome do Senhor. Ele ficou aterrorizado, ele ficou muito bravo, porque aquele filisteu estava afrontando o Deus de Israel, não o povo somente de Israel, mas afrontava o Deus de Israel. E aí ele foi lutar em nome do Senhor. Chamamos isso de reverência, reverência à sua palavra. Para Davi, o nome de Deus vinha em primeiro lugar na vida dele, e ele queria defender o nome do Senhor. E esse é o segredo da vitória. Mateus capítulo 6, verso 33, a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, toda a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Acima de todas as coisas terrenas que nós precisamos, roupa, comida, alimento, moradia, bem-estar, vem o nome do Senhor. Vem buscar primeiro a Deus. Todas as coisas Deus vai acrescentar, vai nos dar, vai suprir. Ele usa exemplos como as aves, como os lírios. Ele diz: olha, vocês não precisam se preocupar, porque vocês são meus filhos, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar e vou suprir as necessidades de vocês. Por isso Davi, ele nos ensina algo interessante. Podemos zelar pelo nome do Senhor e nós seremos vitoriosos. Existem 2 mandamentos. Primeiro é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força física. Em segundo lugar, amar ao próximo. Por isso, nós podemos zelar pelo nome do Senhor, porque nós amamos a Deus. Na história de Davi, havia um grande zelo pelo nome do Senhor. Por 3 vezes nesse capítulo de 1 Samuel que nós lemos, Davi diz uma coisa interessante: quem é esse incircunciso, falando daquele gigante Golias, o filisteu, para blasfemar contra o Senhor dos exércitos? Quem é este homem para se levantar contra Deus? Por isso, irmãos, contra os homens nós podemos ainda lutar, mas contra Deus é impossível, porque Deus é todo poderoso e Deus, ele vai abençoar. O segredo da sua vitória está em zelar pelo nome do Senhor, proclamar as virtudes do Senhor, que nós temos esse privilégio, exaltar o nome do Senhor e defender a reputação de Deus. Quer ser vitorioso? Tenha zelo para com Deus e para com as coisas do Senhor, pela igreja do Senhor. Eu acho interessante, irmãos, como estamos agindo em relação à igreja do Senhor, quando nós somos convidados para servir o Senhor, em algum ministério, em alguma área, em algum departamento,
na escala, no fazer a obra de Deus, como nós estamos agindo. Isso é ter zelo pela obra do Senhor. Tudo isso mostra zelo que nós temos com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. E para alcançarmos a vitória, assim como Davi, vamos zelar com a reputação do nosso Deus, com a nossa forma de viver. Nós zelamos com a reputação de Deus, com o nosso bom testemunho. Quando nós andamos íntegros, retos e justos, não ficamos, talvez, manchando a imagem do Senhor, mas glorificando o nome do Senhor, onde quer que nós estejamos. E aí nós vamos estar, assim como Davi, defendendo e zelando pelo nome do Senhor. E aí, quando você busca Deus, o Senhor se agrada, porque Deus tem as mais ricas bênçãos para os que o buscam. Deus tem o melhor para a sua igreja, e o melhor que Deus tem para nós ainda está por vir, pois estivermos na presença de Deus, quando de fato nós saímos desse corpo que é corruptível, que é um corpo que muitas vezes tem fraquezas, tem dor, é um corpo que é desgastado pelo tempo, e estarmos na presença de Deus quando receberemos um novo corpo, e esse corpo será eterno, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais nada que possa nos tirar da presença do Senhor, e aí nós estaremos na presença do Senhor. Por isso que Deus tem as mais ricas bênçãos para aqueles que o buscam. Tem paz, alegria, conforto, consolo nessa vida, e ainda temos a certeza da vida eterna, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso vamos aprender o segredo da vitória de Davi. O segredo da vitória de Davi está nesses 4 segredos em nossa vida também. Primeiro, o nosso coração precisa pertencer ao Senhor. Nós cantamos: toma o meu coração e toda a minha alma. Que o nosso coração esteja nas mãos de Deus para servir, para podermos demonstrar nossa gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado mais do que precisamos, tem nos abençoado, tem nos ajudado, está controlando a vida de cada um de nós. Que nós possamos, de fato, em primeiro lugar, ter o nosso coração nas mãos do Senhor. Segundo segredo para a vitória de Davi também está em buscar a face de Deus. Vamos orar mais, vamos buscar mais ao Senhor, e o Senhor vai de fato ser glorificado e vai estar cuidando daquilo que nós estamos precisando e vai estar suprindo as nossas necessidades. Terceiro segredo para a vitória está em confiar no Senhor. Não confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus, que Deus tem todo o poder para cuidar de cada um de nós, para nos ajudar. Ele vai usar recursos, porque Ele tem recursos. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar talvez situações para nos ajudar a termos a vitória sobre a luta que nós estivermos enfrentando, sobre a prova que cada um de nós estivermos passando. O Senhor vai estar suprindo e abençoando aquilo que for necessário. E quarto segredo para se ter a vitória está em zelar pela reputação de Deus. Podemos vestir a camisa. Vestir a camisa é jogar fora as coisas que não agradam a Deus e de fato colocar na nossa vida, na nossa mente, no nosso dia a dia as coisas que são do agrado do Senhor. O Senhor vai ser edificado através da sua igreja, o reino dele vai ser proclamado e o nome do Senhor vai ser exaltado. Que Deus nos abençoe a sermos vitoriosos em sua presença, crescermos no conhecimento de Deus a cada dia e experimentarmos a vitória. Lá no Salmo 25, verso 14, a palavra de Deus diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o buscam. Em outra versão diz que o Senhor revela a sua intimidade para aqueles que o temem. Que Deus abençoe, que nós possamos de fato desfrutar desta vitória, assim como Davi foi vitorioso, nós também possamos. Amém.